A graça e a paz do Senhor, crianças! Sejam muito bem-vindos ao canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu sou a professora Renata e nós estamos estudando a revista Aprendendo, da Convicção Editora, cujo nosso tema central é Deus, o Poderoso Criador. E o tema desta semana é Deus manda Noé construir uma arca. Mas antes de conhecer a nossa história, nós vamos para a leitura do texto. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 22. Vamos à leitura do texto? Diz assim: Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenara. Amém, crianças? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm sido obedientes? Vocês obedecem às ordens que a mamãe, o papai passam para vocês? Vocês obedecem à professora na escola? Vocês sabiam que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar? Às vezes, quando nós não obedecemos uma ordem dos nossos responsáveis, nós temos grandes consequências. E às vezes essas consequências chegam a ser até dolorosas. Não é verdade, crianças? Mas nós vamos, antes de conhecer a nossa história, nós vamos orar. Eu vou te convidar agora a fechar os seus olhos que nós vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, muito obrigada, Deus, por estarmos mais uma vez aqui aprendendo um pouco mais da sua palavra. Fala os nossos corações. Nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje, crianças, nós vamos falar um pouquinho sobre a história da construção da arca, a Arca de Noé. Essa é uma história muito conhecida e vocês já conhecem porque nós já falamos dessa história aqui outras vezes, não é verdade? E eu acredito que você já escutou em outras igrejas ou na sua igreja, ou o pastor pregando, falando sobre a Arca de Noé. Então, é uma história muito conhecida. Mas essa história nos ensina que Deus ele tem várias formas de nos mostrar o propósito e a salvação para as nossas vidas. Naquela época, o mundo estava corrompido e Deus, quando ele olhou para a terra, viu muita maldade, né? As pessoas egoístas, idólatras, adorando ídolos, prostituição, não tinha mais temor a Deus. E Deus se entristeceu, porque a criação que ele havia feito era perfeita, não é verdade? Quando a gente olha lá a história da criação do mundo, Deus fala que quando ele olhou tudo aquilo que ele fez, ele viu que era muito bom. Mas o pecado entrou no mundo e o pecado trouxe destruição. E Deus estava triste, então ele resolveu destruir a terra. Mas no meio de toda aquela maldade existia um homem íntegro que adorava a Deus, que andava com Deus, que era obediente a Deus, que era Noé. Então, Deus falou com Noé sobre a destruição da terra e falou que iria salvar a sua família, porque no meio daquela maldade toda, somente ele, né, somente Noé era o único, né, que poderia receber a salvação, né, que Deus não mataria nem ele nem sua família. E Noé obedeceu a Deus. Noé mais uma vez seguiu obediente naquilo que Deus pediu para que ele fizesse. Porém, a maldade era tão grande, que mesmo ele falando para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, se voltarem para Deus, as pessoas não queriam saber de Deus, riam da cara dele, né? Então, até hoje, né, crianças, se naquela época as pessoas zombavam de Noé, né, não acreditavam, até hoje é assim. Nós, como servos de Deus, como missionários, né? Levando a palavra de Deus às pessoas, muitas pessoas ainda zombam da gente, não acreditam no que a gente fala, não é verdade? Mas nós precisamos, assim como Noé, permanecer firme,
obedientes e continuar fazendo a obra de Deus até a volta dele. E essa lição que nós tiramos, né, com a história da criação é a obediência, né? Obedecer a Deus a todo momento, em meio às circunstâncias, em meio ao pecado. O mundo jaz o maligno, né? As coisas estão tão difíceis, e se a gente não se apegar a Deus e obedecer aos seus mandamentos, quando Ele vier nos buscar, nós vamos ficar. E eu não quero ficar aqui, eu quero morar na eternidade com Deus. Vocês não querem também, crianças? Então, como você já conhece a história, né, da Arca de Noé, veio o dilúvio, destruiu a terra. Mas, crianças, quando passou o dilúvio, quando a terra secou, Deus fez uma aliança com Noé, né? Deus prometeu para Noé e toda geração, toda a humanidade que nunca mais iria destruir a terra com o dilúvio, assim como ele havia feito, né? E Noé levantou um altar, né? Ofereceu, né, um, um, um sacrifício a Deus por ele ter poupado não só a vida dele e da sua família, como daqueles animais, assim como Deus havia prometido para ele que iria poupar. E nessa lição, Deus, ele quer que aprendemos, né, a ouvir, né, a voz dele, quando ele vier falar conosco, através da oração, através da palavra, através de um louvor, através das pessoas. Deus fala conosco através das pessoas. Deus, ele quer que nós entendemos, né, que ele fala conosco através da Bíblia. Quando nós sentamos para ler a palavra de Deus e meditar, ele fala conosco através da sua palavra, né? E que Deus quer também que nós buscamos ser obedientes. E nós precisamos ser obedientes a cada dia, para que mesmo em meio a tanto pecado, a tanta maldade, nós possamos ainda receber o nosso galardão, receber a nossa vitória e a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém, crianças? Eu vou te convidar agora a fechar os seus olhos que nós vamos falar com Deus. Oremos? Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque nós conhecemos a história da Arca de Noé, Pai querido, a criação da arca, o dilúvio, Pai querido. Nós sabemos o quanto o mundo estava corrompido, Pai querido, e nós vemos nos dias de hoje como o mundo está sendo corrompido a cada dia, Pai querido. Mas nós te pedimos, Pai querido, misericórdia das nossas vidas. Nos faça, Senhor, assim como o Senhor fez com Noé. Nos ajude, Pai querido, a ser cada dia mais obediente, íntegro, seu amigo, que possamos todos os dias andar lado a lado contigo, Pai querido, para quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós podemos, Pai querido, subir aos céus junto contigo. Essa é a oração que nós te fazemos e te pedimos, Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Nós choramos e já te somos gratos em nome de Jesus. Amém. E se você está gostando das nossas histórias, eu vou te convidar a fazer a leitura semanal da revista. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e compartilhe mesmo. Mande para a mamãe, para o papai, para a professora, para a vovó, para todas as pessoas que você conhece, para que essas pessoas também encaminhem esses vídeos para outras pessoas e que muitas e muitas outras crianças e adultos possam alcançar as nossas lições e participar, né? E fazer parte da nossa família Beit Sefer. Ah, e não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima lição. Tchau!